E diariamente, né, os joinvilenses de alguma forma ficam sabendo dos trabalhos dos bombeiros voluntários aqui da cidade. Seja pela sirene das viaturas que estão aí se deslocando para atender alguma ocorrência ou por algum trabalho de vistoria preventiva e também por algumas ações educativas. A instituição que orgulha Joinville e Santa Catarina pela história centenária e o exemplo do voluntariado para o Brasil está em constante aperfeiçoamento, capacitação e encontrando, né, várias formas de sempre prestar um bom serviço e cada vez mais de qualidade e segurança para o salvamento em vidas. E para falar, né, sobre esses trabalhos do Corpo de Bombeiros Voluntários aqui de Joinville, estamos recebendo o diretor executivo da corporação, o Matheus Cadorim. Matheus, muito bom dia para você. É sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Tudo bem? Tudo bem, Fernandinho, Mosca. Bom estar aqui de novo. Prazer estar aqui conversando com vocês e para falar dos bombeiros é sempre um prazer enorme. E já aproveito, Fernando, já para abrir aqui a nossa conversa para informar que foi restabelecido o número 193, tá? Ontem houve um rompimento de fibra ótica lá daquela região onde tá localizada a central, mas agora já está tudo certo, restabelecido então o número 193 para qualquer tipo de emergência. Muito bacana. Ô, Matheus, eu começo perguntando para você, né, como é que está o balanço dos serviços prestados nesse primeiro quadrimestre do ano e também que análise, né, que você pode fazer em termos aí de cuidados, principalmente no trânsito? Fernando, a gente tem um alto índice de eventos de APH, que é acidentes de trânsito, né? No primeiro quadrimestre aqui a gente teve inclusive um incremento se a gente for comparar com o ano passado, tá? Estamos falando aí de 3.392 atendimentos em 4 meses. É muita coisa. Isso é mais de 430 eventos a mais do que nós tivemos no ano passado, no mesmo período. Então é mais de 100 eventos por mês que tem acontecido agora no ano de 2022. E a maioria absoluta que a gente está falando aqui são atendimentos que envolvem motocicletas, né? Então, o Joinville hoje tem uma média que o bombeiro atende de 2 incêndios e em torno de 20 acidentes todos os dias. E em torno de 5 eventos extraordinários, que são os eventos de corte de árvore, resgate de animais, pessoas que se perdem na mata, enfim, esse tipo de evento que a gente chama de extraordinário, extra, né? Mas claro que a maior movimentação então é das ambulâncias, e aí a gente está falando bastante, em torno de 80% desses acidentes envolve motocicleta. Moto com carro, moto sozinha, moto no poste, enfim. Então se você é motociclista, né, e está nos ouvindo ou conhece alguém que por favor, tenha cuidado. A gente já entende a moto como uma questão de saúde pública, inclusive, né? Porque o motociclista, em média, tem uma média jovem, né, de idade jovem, é profissionalmente ativo, e aí ele se acidenta, ele fura a fila de uma série de cirurgias que estavam marcadas, porque ele é uma emergência. Sim. Ele ocupa um leito do hospital por mais tempo, fica lá com a perna esticada, com os pinos, enfim, pelo INSS, né, pelo SUS primeiro, e depois, inclusive, se ele porventura não puder voltar a trabalhar, aposentado, jovem, pago pelo INSS. Então é um problema em cadeia que vai se ampliando, tudo por conta dos acidentes de moto que nós temos visto aí crescentes na cidade. O trânsito aumenta, as entregas aumentaram muito, né? Isso é uma questão bem importante de frisar aqui, que o aumento de motocicletas e de acidentes também tem relação com a velocidade com que os entregadores precisam fazer. Às vezes o aplicativo aperta eles, né? Às vezes não, bastante, né? Sim. Aperta o prazo de entrega, enfim, então eles têm que fazer com mais velocidade. E aí isso acaba gerando, infelizmente, acidentes. Estatisticamente isso acontece bastante. Matheus, e muita gente que está no carro, por exemplo, nos acompanhando, até um abraço a todos que nos dão o prazer aí da carona, né? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E para você também que está saindo de casa nesse momento, vai sair de moto, está com aquele fonezinho de ouvido aí nos acompanhando também, está se perguntando, né? Essa crescente no número de acidentes, Matheus, como você bem mesmo comentou, pode ser por causa que nós estamos vindo de uma pós-pandemia, ainda estamos na pandemia, né? Mas naquele momento de pós-pandemia, onde as coisas estão se normalizando, ou já vinha nessa crescente mesmo? Já vinha numa crescente. Até nós entendíamos que durante o período da pandemia haveria uma diminuição dos atendimentos dos bombeiros. E pelo contrário, a gente teve no primeiro momento, lá em 2020, um aumento significativo, principalmente em incêndios, em vegetação, porque daí o pessoal começou a limpar o terreno, enfim, e aí taca fogo, né?
E isso teve um incremento de quase 500% no número de eventos de incêndio em mata e em vegetação no ano de 2020. E depois as motos, inclusive, outro pensamento que nós tínhamos, bom, agora o pessoal vai sair menos de casa, vai ter menos carro, menos acidente, mas aí nós tivemos um incremento do número de motos, de entregas, enfim, aí os acidentes praticamente ficaram no mesmo número. E agora, conforme a cidade vai crescendo, vai voltando à sua normalidade, justamente, a gente vê mais gente na rua, mais trânsito e, consequentemente, mais acidentes. A gente não tem, assim, um número expressivo de levante de acidentes, mas ele é constante o crescimento dele, conforme o crescimento da cidade. O contrário dos incêndios, que é muito importante frisar, que os incêndios, eles têm um trabalho muito bem feito de prevenção pelo Centro de Atividades Técnicas, pelo CAT. Então a cidade cresce e você não vê um número crescente, significativo, de incêndios, principalmente em indústrias, empresas e residências multifamiliares, que são os prédios, né? O que a gente vê de incêndio que acontece mais corriqueiramente é casa. Casa o bombeiro não vistoria, né? A unifamiliar, né? Só de uma família a gente não vistoria. E aí tem uma questão de mangueira que venceu, aquele botijão de gás mal instalado, ou até dentro da residência, que é um perigo muito grande. Né? Enfim, o ferro que ficou ligado, questões mais de falha humana do que realmente uma falha técnica. Então, esse é o panorama aí pós-pandemia, né? Como a gente já está gostando de falar. 7 horas e 25 minutos, não perca a sua hora, 7h25. O Matheus, que é muito ligado, né, nessa questão de tecnologia e trata a corporação como uma grande startup centenária, né, vamos dizer assim. O que representa isso para ti, Matheus, e como é que a instituição está se modernizando, né, e se atualizando para encontrar soluções de melhorias ainda nesse belo trabalho prestado à comunidade? Perfeito, a gente brinca que é startup de 130 anos porque é o modelo de negócio que a gente usa para gerenciar ela, né? Então, como é que se gerencia uma startup? Primeiro você levanta hipóteses e vai testar. Antes de gastar tempo e gastar dinheiro, você testa para ver se aquela tua ideia, aquela tua hipótese é verdadeira, se o público vai aceitar aquilo e se aquela solução realmente é eficiente. Então você testa pequenininho, deu certo, avança, vai crescendo e é assim que a startup funciona para crescer exponencialmente. E aí nessa nossa visão nós também começamos a estudar os nossos públicos de forma mais intensa, então criar as personas, né? Quem trabalha no ramo entende, persona é aquele cliente específico. Então o nosso cliente específico é um motociclista de 25 anos, a gente atende uns 15 por dia desse. Inclusive até ontem, infelizmente, né, mais uma ocorrência com morte no trânsito com motociclista. Sim, aqui em Joinville. Infelizmente. E aí na outra ponta nós temos a nossa persona contribuinte, que é um senhor de mais de 50 anos que nunca precisou do bombeiro. Por que o rapaz de moto que é atendido não colabora e esse senhor colabora? Então a gente começou a fazer esses estudos e nos comunicarmos diretamente com eles através da linguagem que eles entendem mais facilmente. Então o rapaz não contribuía conosco porque nós só tínhamos duas formas de contribuição, que é a conta de luz e boleto. Ele não tem conta de luz ainda no nome dele, porque ele é muito jovem, né? E ele não vai pagar boleto porque ele não está acostumado, não quer pagar boleto, essa geração acha um problema e uma complicação que não tem mais necessidade hoje, né? Então a gente começou a diversificar a matriz econômica para esse rapaz. Criamos grife, criamos eventos, ampliamos os eventos existentes, começamos a conversar com ele com uma linguagem diferenciada e isso começou a trazer resultado. A grife da Heróis hoje, ela trabalha com camisetas, boné, óculos, enfim. Nós também recebemos royalties agora da marca. Né? A marca Bombeiro Voluntário Joinville tem um índice de aprovação de 96,7% na comunidade, isso é um índice altíssimo. Nenhuma outra instituição tem uma aprovação grande, desse tamanho. Então as empresas, percebendo esse potencial de confiabilidade, começaram a agregar a marca delas a nossa, e aí um percentual da venda daqueles produtos vem diretamente para a corporação. E para aquele senhor que contribui sem nunca ter precisado, a gente entendeu que ele quer informação. Então para ele vai newsletter com todos os dados do mês, o que foi feito com o recurso dele, como é que, né, quantas pessoas foram salvas, enfim, a ponto dele não só confiar em manter a contribuição, quanto aumentar. E isso tem gerado bastante retorno para a corporação. Hoje, ouso dizer que é uma das melhores fases da história dos 130 anos da corporação. Sede nova, agora a gente está avançando na reforma das outras unidades, né? A gente já reformou a 10,
terminamos a 2, que é em Piraberaba, a 10 no Aventureiro, a 2 no Distrito Industrial, a 8 em Piraberaba também recebeu melhorias, e agora a gente vai avançando na 5 lá da Tupi e assim por diante, né? Enfim, essa é a entrega que a corporação faz baseado no pensamento de startup, de pouquinho em pouquinho, e aí a gente vai ampliando a nossa capacidade de atendimento. 7 horas e 28 minutos, para você que ligou o seu rádio agora, hoje nós estamos conversando aqui na bancada do Jornal da Manhã com o Matheus Cadorim, que é o diretor executivo do Corpo de Bombeiros Voluntários aqui de Joinville. Matheus, como é que a corporação está acompanhando, né, aquele processo do Tribunal de Contas do Estado em tramitação no Supremo Tribunal Federal que questiona aquela atribuição dos bombeiros voluntários para a realização de vistorias e também de fiscalizações, né? Esse processo, ele pode comprometer o trabalho gratuito de fiscalização dos voluntários? Sim. Está diretamente ligado a isso. Mas é importante frisar, antes de tudo, nesse caso, Fernando, que não há um atrito entre bombeiro voluntário e bombeiro militar. Isso é uma ação da Procuradoria-Geral da União que questiona o Estado de Santa Catarina e as prefeituras de Joinville e Jaraguá do Sul, que é onde acontecem os convênios, que é o Estado que tem na legislação a permissão, né, de certa forma, e as prefeituras que fazem o convênio com os voluntários. Então, a ação direta de inconstitucionalidade, em tendo resultado, né, para qualquer um dos lados, ela vai acionar diretamente os bombeiros militares e voluntários. Mas não há um atrito entre as duas instituições, como a gente vê ventilado por aí. E tem muita gente mal intencionada também, né? Mal informada e mal intencionada, que não entende nem o que quer dizer poder de polícia, né? E acha que o bombeiro voluntário está buscando poder de polícia. Pra sair prendendo todo mundo. Pelo amor de Deus, que absurdo, né? Sim, eu vi até que o bombeiro voluntário estava querendo andar armado. Também já ouvi isso. Cara, eu não sei, é muita criatividade, não é possível que pense desse jeito, né? O poder de polícia quer dizer multar e fechar estabelecimento. O bombeiro voluntário não tem e não quer, vou deixar bem claro, não quer esse poder, tá? O que o bombeiro, para ficar mais claro, o que o bombeiro voluntário faz na vistoria? Sabe o radar de trânsito? Sim. O bombeiro voluntário é o radar. Ele tira a foto, mas não é aquele equipamento que multa. Aquela foto, aquele documento, vai para alguém responsável que vai avaliar a situação e aí sim vai dizer não pode abrir ou precisa fechar. O bombeiro voluntário não faz esse movimento e nem quer isso. Né? O trabalho de vistoria acontece desde os anos 80 pela corporação e perceba que em nenhum desses momentos questionou-se a capacidade técnica, até porque ela é feita por profissionais, né? Tem engenheiros, tem vistoriadores técnicos que fazem as vistorias, enfim. Então são pessoas capacitadas especificamente para esse fim. Então, de novo, não é nenhum problema entre bombeiro militar e voluntário, é uma questão jurídica que está sendo discutida lá no STF. Agora o André Mendonça pediu vistas, então tem alguns meses para ele estudar o caso. E o bombeiro voluntário quer continuar fazendo o serviço gratuito, né, para a população e de qualidade, porque se comparar o tempo de atendimento, de resposta de uma atividade pública, militar e voluntária, pode ser em Santa Catarina mesmo, você já percebe a diferença de tempo de resposta, né? Não estou falando de dar uma permissão provisória, que isso acontece imediatamente, mas isso tem uma consequência lá no futuro, né? Isso é só uma permissão inicial, que o bombeiro também, dependendo do caso, pode autorizar. Mas aí é casos muito raros, assim, de atividades completamente sem risco de incêndio, enfim, coisas desse tipo, né? Então esse é mais ou menos o cenário atual. Agora a gente aguarda o resultado aí do pedido de vistas e o bombeiro continua se colocando à disposição da comunidade. Perceba que isso também não tem nada a ver com apagar incêndio e atender vítima de acidente. Independente do que aconteça lá, o bombeiro vai continuar aqui atendendo toda a população gratuitamente nesses eventos emergenciais, com o Bombeiro Mirim, com a banda, com os eventos, enfim, tudo isso continua a pleno vapor. 7 horas e 32 minutos, a gente conversou aqui com o Matheus Cadorim. Matheus, muito obrigado aí pela sua presença aqui, é sempre muito bem-vindo aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. E eu quero finalizar com você te perguntando como é que as empresas e as pessoas podem ajudar a corporação. Tem diversas formas. Você vai lá no cbvj.org.br, doe agora, e aí você vai ter todas as formas de doação através dos nossos eventos, através dos canais.
através dos eventos, inclusive, dia 11 de junho, agora o evento do Bombeiro Mirim, dia 20 de novembro, a corrida do Bombeiro Voluntário vai voltar aqui para as nossas atividades, Oba. enfim. Então o Bombeiro aí é eleito hoje a melhor ONG de Santa Catarina, com a melhor gestão, melhor transparência, isso um prêmio nacional, é uma felicidade muito grande para a gente e a gente está fazendo 130 anos esse ano, né, Fernandinho? Não é qualquer instituição que consegue completar tanto tempo em atividade, 24 horas. Com tanta credibilidade assim e como sem é. fechar as portas. Passou guerras, passou pandemia, passou tudo, o Bombeiro continua aqui. A gente está pensando nos próximos 130. Essa é a questão, né? E aqui um spoiler para vocês: o Bombeiro Voluntário de Joinville aprovou o projeto executivo, aprovou a precificação e em breve nós teremos o novo Museu Nacional dos Bombeiros Voluntários, um museu interativo para a família interagir com os equipamentos, com sons, com apagar incêndio holográfico, enfim, uma série de atividades para que a comunidade esteja cada vez mais presente, mais próxima do bombeiro, porque é isso, é uma troca. O bombeiro cuida da cidade e a cidade cuida do bombeiro, e assim a gente vai tocar os próximos 130 anos com certeza. Matheus, grande abraço e muito sucesso. Muito obrigado pela oportunidade e que essa iniciativa do terceiro setor, que vem da iniciativa privada, também se estenda para o poder público, para todas as instituições que a gente precisa desse tipo de pensamento progressista, tá bom? Obrigado. Muito bem, tá aí, conversamos com Matheus Cadorim, diretor executivo do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville.